Olá, hoje o meu grupo, composto por Nájila, Pamela e eu, Gioconda, iremos apresentar princípios sustentáveis da disciplina Sustentabilidade no Ambiente Construído, ministrada pelo professor Rafael Abrantes. A arquitetura sustentável busca minimizar os impactos ao meio ambiente, sendo ecologicamente correta, mas também deve promover o desenvolvimento social e cultural, além de ser viável economicamente. O projeto que nós adotamos é um projeto residencial de 100 metros quadrados e nele vamos mostrar algumas práticas sustentáveis. Na nossa coberta, podemos identificar na fachada norte a presença de 2 placas solares. Essas placas são dos nossos princípios sustentáveis para o funcionamento ideal da casa. Com inclinação de 1,5% nas duas águas, temos o caimento perfeito da água da chuva. Essa é a nossa planta baixa. Ela é composta por uma sala de estar, uma sala de jantar, cozinha, 2 quartos, banheiro e área de serviço. Esse quarto que está passando nela, nós iremos ver posteriormente quando formos explicar os demais pontos. Agora iremos falar um pouco sobre os 3 sistemas adotados no nosso projeto em relação à instalação, manutenção e um pouco sobre as vantagens de cada um deles. O primeiro sistema adotado foi o telhado verde, onde tem as suas coberturas extensivas, são mais simples e resistentes e implicam também em relação ao baixo custo de manutenção, e de menor sobrecarga sobre a estrutura das edificações. Esse tipo de telhado, ele pode reduzir a temperatura interna dentro da própria construção, e também, além da diminuição do calor, ele tem outras vantagens, que são a regulação das águas pluviais. Ele é até melhor que diversos outros sistemas de captação. Além disso, tem o sequestro de gás carbônico e a criação de novos habitats e os atrativos estáticos. A manutenção deve ser periódica, para minimizar os riscos de infiltração. Em alguns casos, pode ser instalado um sistema de irrigação. Agora que já aprendemos um pouquinho sobre o telhado verde, vamos entender como funcionam suas camadas. No ponto 7, nós temos a laje, que ela vai servir como base para esse telhado. É o que vai dar sustentação. Logo em seguida, temos a membrana à prova d'água, que essa membrana ela é necessária pois promove uma camada impermeabilizante, e esse procedimento é necessário para proteger a laje contra infiltrações. No ponto 5, temos a barreira contra raízes. Essa membrana ela é muito importante, pois ela vai gerar uma proteção contra raízes, e isso ajuda a controlar o crescimento das raízes de vegetação. No ponto 4, temos o sistema de drenagem e no 3, o tecido permeável. Esses 2 sistemas são principais porque eles ajudam a drenar a água e a escoar. No 2, temos o substrato, que é o que vai receber a vegetação, e logo após temos finalmente a vegetação. E nós escolhemos a grama esmeralda por ser uma vegetação rasteira de forração e por ser de fácil acesso à nossa localidade. O segundo sistema adotado foram as placas solares, onde o aquecedor de água com energia solar é a melhor maneira de economizar energia elétrica e ainda assim ter água sempre quente no chuveiro ou na torneira, pois o processo desse aquecimento ocorre por meio de calor do sol, que é uma fonte de energia gratuita e que não prejudica o meio ambiente. De uma maneira mais simples, esse sistema de aquecimento de água pela energia solar é composto pelos coletores solares, que são as placas, e o reservatório térmico, que é o boiler. Para calcular o consumo de água quente dessa residência, nós consultamos a norma da tabela de estimativa de consumo de água quente, que diz que para residências que utilizam aquecedor solar, deve ser considerado 50 litros de água por pessoa. Agora que já extraímos a informação do consumo de água quente, nós iremos dimensionar o boiler.
Para fazer esse cálculo, nós iremos utilizar o volume em litros de água quente que será consumido pelos moradores. Ou seja, nós sabemos que utilizamos 50 litros por dia, mas como não sabemos a quantidade de moradores, iremos considerar 2 pessoas por cada dormitório, ou seja, contabilizando um total de 4 pessoas. Então, nós iremos multiplicar os 50 por 4, que dá 200 litros. Para calcular a área coletora das placas solares, devemos adotar-se uma placa de 2 metros quadrados de área para cada 100 litros. Ou seja, o número de coletores vai ser 200 litros, que é o volume calculado, dividido por 100 litros, que no caso irá dar 2, então nós iremos adotar 2 coletores. Na imagem anterior, aprendemos a dimensionar o boiler e descobrimos quantas placas solares seriam necessárias para o nosso projeto. As nossas 2 placas solares estão localizadas na nossa fachada norte, pois é uma fachada que recebe sol boa parte do ano, sendo assim mais eficaz. O sistema é bem simples. Vamos precisar de uma caixa d'água, do boiler e das placas solares. A água fria, saindo pelo cano azul, desce em direção ao boiler. Lembre-se, o boiler deve estar abaixo da caixa e as placas devem estar abaixo do boiler. Assim, teremos um sistema mais eficaz. Voltando, a nossa água sai pelo cano azul, que é a tubulação de água fria. Desce em direção ao nosso boiler, que sai na sua outra extremidade, alimentando nossas placas solares. Essa água passa pelos canos das nossas placas, que serão aquecidas. Água essa que vai ser aquecida pelo sol. Na outra extremidade da placa, na última placa, essa água, vamos chamá-la de água quente, sai pelo tubo vermelho, alimentando o boiler em uma extremidade e saindo na sua outra extremidade, assim podendo alimentar os pontos da nossa casa que tem a ligação de água quente, que é o nosso chuveiro. Temos aqui o modelo do nosso boiler e da nossa placa solar. O nosso boiler contém 200 litros, mediante o cálculo que fizemos anteriormente. Ele é de baixa pressão, inox 304 e a marca dele é Centersol. Ele tem um preço médio de R$ 1.352,70. Já a nossa placa solar, ele é um coletor solar de baixa pressão, 25 tubos, vácuo. Sua marca é a Ubersol e ele tem classificação A. E tem um preço médio de R$ 2.415. O primeiro sistema adotado foram os revestimentos ecológicos, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre 3 tipos, de revestimento que a gente escolheu para adotar neste projeto, que foram as tintas ecológicas, as pastilhas de garrafa PET e o piso reciclado. Outra prática sustentável que utilizamos em nosso projeto foram as tintas ecológicas. Nós especificamos a tinta solo na cor cinza. Ela tem um preço médio de R$ 205, um galão com 18 litros. Por que nós escolhemos essa tinta? Diferente das tintas convencionais, que em seus componentes contém toxinas e alguns podem ser tidos até como cancerígenos, mesmo após meses estando aplicado na superfície, ela ainda pode emitir gases nocivos para a atmosfera, diferentemente das nossas tintas ecológicas. A sua principal vantagem é que a tinta ecológica faz com que nossa parede respire, porque ela não forma uma camada impermeável como as tintas convencionais produzem. As tintas ecológicas são compostas por misturas de pigmentos minerais que são extraídos de jazidas. Pastilhas de garrafa PET.
Com até 85% de PET reciclado na composição, as pastilhas Rivest são as únicas do mundo fabricadas por processo totalmente sustentável, que não utiliza água, não gera resíduo, não emite poluentes atmosféricos e demanda baixo consumo de energia elétrica. Cada metro quadrado de pastilha Rivest evita o lançamento de 3 kg de CO2 na atmosfera e retira 66 garrafas PET no meio ambiente. Em relação ao piso reciclado, nós escolhemos o piso Eckstone da marca Eliane. Ele é produzido com um sistema de gestão ambiental. O piso Eckstone pode ser considerado um dos mais sustentáveis do Brasil. Conta com cerca de 60% de massa reaproveitada e uso consciente de energia limpa. 90% de água reaproveitada no processo e até 50% de economia de energia elétrica no processo de moagem. Ele possui 3 cores, porém nós escolhemos a branca para utilizar no nosso projeto, no tamanho 60 por 60. Seu preço fica em torno de R$ 100 um metro quadrado. Essas são nossas referências bibliográficas. E obrigada.